O texto é longo, então eu leio até o versículo 24. A palavra de Deus diz assim: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, veja que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus, nesse último momento de reflexão, de ministração da Tua Palavra, que o Senhor possa fazer essa semente, essa palavra, essa verdade penetrar nossos corações profundamente. Por favor, nos ajude, Deus. Nós somos conscientes da nossa necessidade, das nossas incapacidades, da nossa carência pela Sua graça. Então, que esse texto, a Tua Palavra, pelo Teu Espírito, sejam transformadores na nossa vida, não apenas uma transformação cosmética, não apenas uma transformação externa, fruto de um esforço humano, que dura um pouco de tempo e logo se dissipa, mas a mudança verdadeira só pode ser realizada por Ti. Assim nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus tem vários encontros nos evangelhos. Vários encontros. E vários deles significativos. Eu já citei alguns deles aqui ao longo de todo esse final de semana. Por exemplo, alguém poderia pontuar o encontro de Jesus com o cego Bartimeu. Um encontro bastante significativo. O encontro de Jesus com um homem leproso. O encontro de Jesus com uma mulher com fluxo de sangue. O encontro de Jesus, um capítulo antes desse aqui, com Nicodemos. Um religioso, um mestre da lei, alguém que estava tateando como quem busca Jesus, mas ainda de modo envergonhado, porque ele vai até Jesus à noite, possivelmente para não ser visto pelos seus pares. Mas eu creio que esse texto aqui, João capítulo 4, é um dos encontros mais escandalosos de Jesus. Um dos encontros mais significativos que Jesus Cristo tem, por vários aspectos. Desde o início, tudo nesse texto nos chama a atenção. Primeira coisa, o versículo 4. O versículo 4 diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário que Jesus fosse a Samaria. Se você entende um pouquinho do contexto histórico e geográfico, se você sai da Judéia e você está indo para Galileia, ou vice-versa, Galileia para Judéia, então Galileia está aqui, um pouco mais ao norte, Judéia está aqui, um pouco mais centro-sul, e a Samaria está no meio. Você
poderia ir da Judéia para a Galiléia não pisando em Samaria. Aliás, era isso que os judeus mais radicais, mais ortodoxos faziam. Por quê? Porque eles tinham uma percepção do povo samaritano que eram cidadãos de segunda classe. Porque os samaritanos, no tempo do exílio, haviam se misturado com outros povos. Então, para o judeu, o samaritano não era judeu. Não era digno da comunhão e, portanto, era impuro. Cerimonialmente impuro. Era gente com quem você não conversava, gente com quem você não se relacionava, gente com quem você não sentava à mesa de maneira alguma. Então, ao invés de eles passarem por Samaria, veja só a neurose do espírito da religiosidade daqueles homens. Eles pensavam, por exemplo, entre outras coisas, o seguinte: você é samaritano e você está caminhando por solo samaritano. E enquanto você caminha, sai pó e levanta pó das suas sandálias. Aquela terra samaritana. E quando levanta a pó das suas sandálias, se eu, judeu, estiver vindo atrás de você, e o pó que saiu da sua sandália, você que é impuro, pegar em mim, esse pó que agora também é impuro, porque veio de você, toca em mim e me torna impuro. O nível da loucura. Então você não pisava em Samaria, porque era solo impuro, você dava a volta. Gastava mais tempo, mas você dava a volta. Então, não era necessário geograficamente que Jesus passasse por Samaria. Portanto, isso nos leva a crer que existe uma necessidade de outra ordem. Uma necessidade espiritual. Jesus precisava ir para Samaria porque um encontro precisava acontecer. Uma verdade precisava ser estabelecida. Uma consciência precisava ser transformada. Então, ao invés de evitar Samaria, Jesus vai de encontro a esse lugar. E quando Jesus chega, versículos 6 a 8, vai dizer que era meio-dia e Jesus para num poço, porque Jesus está cansado, Jesus está com sede. O versículo 8 abre um parênteses importante. Versículo 8 vai dizer que enquanto Jesus para à beira do poço, cansado da viagem, estando com sede, os discípulos vão para a cidade. E o que eles vão fazer na cidade? Comprar comida. Guarda essa expressão, a gente vai voltar a ela. Jesus está parado à beira do poço, cansado da viagem, com sede. Os discípulos deixam Jesus sozinho, vão para a cidade comprar comida. E aí, mais uma vez, esse texto nos chama a atenção, porque o versículo 7 diz que enquanto Jesus estava sozinho, aparece uma mulher. Não qualquer mulher, uma mulher samaritana. Primeiro escândalo. Essa mulher surge ali naquele poço ao meio-dia. Outra informação que você precisa manter em mente, que também a gente vai voltar nisso. Ela vai buscar água não cedo pela manhã, não no final da tarde. Ela vai ao meio-dia e Jesus está ali. Por que ela vai nesse horário? A gente já vai ver. E Jesus, pela tradição, não pela lei, mas pela tradição interpretativa, rabínica, equivocada da lei, naquele momento Jesus deveria se afastar. Por quê? Porque homem sozinho não ficava com mulher, homem sozinho não falava com mulher, rabino não se colocava diante da mulher dos outros, não conversava com uma mulher sozinha e definitivamente um judeu não se relacionava com um samaritano. E o que é que Jesus faz? Jesus faz algo totalmente ousado e totalmente inesperado, porque ele não olha para essa mulher de cima para baixo. Eu sou homem, você é mulher. E por que eu faço essa distinção? Porque a mulher naquela cultura tinha sim uma posição subalterna. Era uma sociedade dominada por homens, era uma sociedade de cunho patriarcal. E por usar essa expressão, eu não estou fazendo jamais o uso de uma expressão ideológica, mas faço uso de uma expressão significativa e de diagnóstico daquela cultura e daquela época. Mas então, Jesus como homem não olha para baixo para aquela mulher e Jesus como judeu não olha para baixo para aquela samaritana. Pelo contrário, Jesus se iguala. Quem sabe até Jesus, em certo sentido, se diminui humanamente falando. Por quê? Porque ele pede um favor. Ele olha para essa mulher e fala: eu estou com sede, será que você não pode me arrumar água? Veja bem, se o pó da sandália do samaritano tocando em mim, judeu, pode me transformar em impuro, imagine então beber do copo da boca, da mão de um samaritano. Jesus está arriscando tudo. Jesus está rompendo barreiras culturais, raciais, religiosas, étnicas. Jesus está fazendo algo que surpreenderia qualquer um. Surpreende inclusive essa mulher, porque ela diz:
Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Jesus coloca a sua reputação em risco. Uma das coisas que nós precisamos entender sobre Jesus é que ele se preocupa com gente. Ele não se preocupa com sua reputação. Jesus é acusado, em meio ao seu ministério, de ser um glutão e um beberrão. Por quê? Porque onde tinha gente, Jesus estava lá. Onde tinha festa, Jesus estava lá. Não sendo contaminado pelos ambientes, mas sendo luz em ambientes contaminados. Jesus é o único que pode lidar com um homem leproso e não ter medo por aquilo que aquela lepra o ofereceria. Porque você sabe, a lepra é contagiosa. Se você toca no leproso, você é tomado de lepra. Mas Jesus é o único que, ao tocar no leproso, não apenas não é contaminado por sua doença, mas purifica aquele em quem ele toca. Jesus é aquele que é ungido por uma mulher pecadora, e mulher pecadora aqui significa pecados conhecidos, onde o fariseu olha e fala, se esse cara fosse de Deus mesmo, ele sabia que essa mulher que está jogando perfume no pé dele não é de boa fama. E Jesus não se contamina por isso. Jesus não se contamina por ir na casa de Zaqueu, que faz uso de extorsão, que roubava as pessoas, que explorava as pessoas. Jesus é usado nos métodos sem jamais abrir mão da verdade. E aí eu acho que nós temos que nos perguntar o que importa mais. Alcançar pessoas para Jesus ou proteger nossa reputação. Lá na nossa igreja a gente fez uma decisão. Alcançar as pessoas. A despeito daquilo que isso poderia gerar numa possível mácula da nossa reputação. Porque eu aprendi muito cedo uma máxima de vida e que pode ser traduzida pelo Evangelho. Cuide do seu caráter e Deus vai cuidar da sua reputação. Por mais que pessoas tentem macular a sua reputação. Então, por exemplo, quando a gente escolhe pregar o Evangelho da graça de Deus, como aconteceu em Campo Mourão anos atrás, hoje não mais, mas Deus começou a trazer crescimento à igreja, e aí outras igrejas, que quem critica a gente não é assim, não cristão, é a igreja. Família contra família, esse negócio que é bizarro. Outras igrejas falavam assim, lá na Calvary eles pregam a graça, pode tudo. Porque não entenderam. Ou, por exemplo, quando uma irmã da nossa igreja, que está conosco até hoje, chega para mim há vários anos e fala, pastor, eu estou preocupada. Foi mesmo, irmã? Está preocupada com o quê? Está gravando isso aqui, não? Tá? Beleza. Não, tudo bem. Não, precisa não. Só para eu administrar a fala. Essa irmã virou para mim e falou o seguinte, eu estou preocupada, pastor. Eu falei, por quê? Ela falou que está tendo muito rapaz afeminado aqui na igreja. Eu falei, é mesmo, irmão? Eu falei, o senhor não reparou? Eu falei, não, eu reparei, não é uma bênção. Ela falou, como assim uma bênção? Eu falei, então, se essa turma que tem desconfianças e dificuldades com a sua sexualidade, de alguma forma estão aqui ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo, a verdade em amor, não é maravilhoso que eles se sentem bem aqui? Não é maravilhoso que é melhor eles estarem aqui do que estarem assim, longe? Mas pastor, alguém pode pensar mesmo. Deixa pensar, o nosso negócio é alcançar a gente. A gente não vai abrir mão da verdade. Quando questionado sobre o que é uma ética sexual cristã, nós diremos o que é uma ética sexual cristã, mas nós vamos acolher as pessoas em amor. Nós vamos pregar o Evangelho. Jesus arrisca a sua reputação. Porque se nós realmente estamos dispostos a alcançar pessoas, nós devemos, tal como Jesus, estar igualmente dispostos a arriscar nossa reputação para que isso aconteça. Como alguns de vocês são bem novos, deixa eu explicar melhor para você não entender o que eu não quis dizer. Eu não estou dizendo que há ambientes que são saudáveis para você frequentar. Eu não estou dizendo que algumas amizades vão lhe fazer bem. O que eu estou dizendo é que, enquanto comunidade de fé, nós precisamos estar abertos a receber pessoas que a religiosidade não receberia e acolhê-las em amor e pregar o Evangelho. Porque eu garanto a
vocês. O Evangelho ele sempre faz uma dessas duas coisas. Ou ele transforma ou ele repele. Então a gente não precisa ficar preocupado. Então a pessoa chega, assim como um dia nós chegamos, e ou o Evangelho nos alcança, ou aquele que não quer o Evangelho, não quer mudança de vida, não foi alcançado por Deus, ele mesmo vai dar conta de dizer: esse negócio não é para mim. Então não precisa ficar preocupado, não. Jesus não tinha essa crise. O que os outros vão pensar? Jesus alcançava pessoas. E aí Jesus diz no versículo 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus cria uma ponte. Perceba que ele começa falando de água, água física, mas aí ele começa a falar de uma outra água, água viva, água espiritual. Porque ele diz no versículo 13, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Ou seja, Jesus deseja que essa mulher comece a enxergar a diferença entre cântaro e poço. Essa é uma mulher que leva o seu cântaro para ser abastecida por um poço. E ela acha que o poço há de resolver a sua sede. Quando na verdade ela tem que todos os dias voltar a este poço. E Jesus quer deixar claro que existe uma diferença espiritual entre a água que a gente bebe e a água que jorra da eternidade. Existe uma diferença entre a água física e a água viva. Porque a água aqui para Jesus é uma representação de algo muito mais profundo. É a saciedade das nossas carências. É a saciedade dos nossos desejos mais íntimos. É a saciedade dos nossos desejos mais profundos. Não as carências mais óbvias, como a sede física, mas a sede por significado. Todo ser humano deseja ser amado. Todo ser humano deseja ser aceito. Todo ser humano deseja pertencer. E a gente às vezes usa máscaras para isso. Esse é o pecado original, ou a consequência do pecado original. Porque no pecado original, Adão e Eva, eles que estavam nus e não sentiam vergonha, diante do pecado, a primeira coisa que fazem, nós falamos na primeira noite, eles se cobrem. E por que eles se cobrem? Existe um elemento aí, bastante profundo, filosófico inclusive. Eu me cubro para que você não veja quem eu sou de verdade. E às vezes a gente vai se cobrindo, porque se o outro nos conhecer de fato, se ele souber de todas as nossas intenções, de todos os nossos desejos, de todas as nossas maquinações, será que ele vai me amar? Se ele souber quem eu sou, daquele jeito que eu não falo para ninguém, será que ele, será que ela ainda vão me aceitar? Todo ser humano é tomado por esses dilemas existenciais. Num primeiro momento, pode parecer que essa mulher é uma mulher promíscua. Jesus vê algo que a gente não vê. Jesus vê uma mulher que deseja ser amada. E está buscando nos lugares errados. Está buscando em braços e abraços e leitos. Algo que ela nunca iria encontrar nesses ambientes. Então me parece que o que Jesus está dizendo para ela e para nós é que eu não quero que você seja alguém que passa a vida inteira tentando matar sua sede, porque essa sede não acaba. Eu não quero que você tente a vida inteira, pelo seu próprio empenho e pelo seu próprio esforço, lidar com os seus dramas existenciais. Gente, 8 entre 10 jovens brasileiros têm distúrbios de ansiedade e depressão. Não é possível que isso seja normal. Então, se eu estou falando com uma audiência como essa, sem medo de ser feliz, sem medo de ser feliz, a maioria de vocês, sem conversar com vocês, dentro da estatística, vocês sofrem com distúrbios ou de depressão ou de ansiedade. Isso é um fato estatístico, não dá para ignorar. Não dá para ignorar. Porque me parece que esse tipo de sociedade que a gente está vivendo, a gente não está aguentando mais. Parece que esse tipo de gente que a gente se acostumou a ser, sobretudo as nossas juventudes, estão olhando e falando, se isso é vida, eu não quero, humanamente falando. Mas Jesus tem uma alternativa a nós. Uma alternativa de
de vida que não é dominada pelas nossas carências, mas é regida por um propósito. E aí a mulher, olha o que ela diz no versículo 15. Senhor, dê-me essa água para que eu não tenha mais sede. Duas coisas. Não tenha mais sede, primeiro. Segundo, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ela se interessa. Claro, existe uma carência física. Ela fala, se essa água me resolve, eu desejo. Mas existe uma carência também ambiental. Existe um locus. Porque ela está dizendo, se eu não precisar voltar aqui, isso me resolve bastante coisa. Por quê? Lembra que eu falei que essa mulher foi ao meio-dia. Meio-dia, sol escaldante, não é horário de pegar água. Meio-dia é um horário que não tem ninguém no poço. Tinha Jesus, por acaso, entre aspas. Porque não era por acaso, não era coincidência. Jesus sabia o que haveria de acontecer. Por que ela vai ao meio-dia? Porque todas as mulheres vão buscar água cedo pela manhã ou final de tarde. Por uma razão muito prática, o sol está mais ameno. Por que ela vai ao meio-dia? Porque ela sabe que não vai ter ninguém. Por que ela quer ir num horário que não tem ninguém? Porque ela não quer ser vista, porque o poço é o ambiente da vergonha dela. Porque ela sabe que ela é uma mulher falada. Porque ela sabe, como Jesus vai confrontar, que ela já teve 5 maridos e o 6º nem marido não era. Então, quando ela chegava diante de outras mulheres, as mulheres falam, opa, essa daí não. Ela é o tipo da mulher que a gente não quer nas nossas igrejas. Ela é o tipo da mulher que quando chega, as mulheres casadas nas nossas igrejas, falam, cuidado aí com o teu marido, hein? É esse tipo de coisa que está acontecendo aqui. Uma mulher de reputação questionável, uma mulher conhecida naquela cidade, não possuía definitivamente o melhor dos testemunhos. Então, quando ela fala, tá bom, eu vou aceitar essa água viva, porque se ela vai resolver minha sede e vai resolver meu problema de ambiente de vergonha, eu aceito. Aí o que Jesus faz? Então, sem problema, vai lá, chama teu marido e a gente continua essa conversa. O que Jesus está fazendo? Jesus toca na ferida. Porque Jesus tem essa estranha mania em tocar em áreas das nossas vidas que a gente não quer mais tocar. Jesus tem essa estranha mania de lidar com questões profundas dos nossos corações e das nossas almas, que se possível a gente deixaria escondido. E às vezes a gente pensa que resolveu esse dilema, que resolveu esse problema, que resolveu esse trauma, que resolveu essa dor, que resolveu o nosso passado, quando na verdade a gente só sublimou. A gente colocou num lugar que a gente não quer mexer mais, e se não se fala sobre isso, então a gente toca a vida. Aí Jesus nos ama tanto que Ele não vai permitir que a gente fique com esqueletos dentro do armário. Não sei se você conhece essa expressão. Vida dupla. Então Jesus abre o armário das nossas vidas. Ele fala, então, eu estou entrando. Aí a gente fala, aí melhor não, Jesus. Não, eu estou entrando. E aí você fala, mas o que você vai ver aí dentro não é legal. Ele falou, eu sei, mas eu estou entrando. Jesus é como um cirurgião que pega um bisturi e ele abre. Ele vai abrindo. Porque a gente não sabe, mas ele sabe, tem um câncer ali dentro. Ele precisa extirpar. Então ele não abre como quem quer ferir. Ele abre como quem quer curar. Mas para ele abrir dói. E existe um processo de cura. Existe um processo de cicatrização. Nós temos sedes existenciais. Nós temos dores da alma. Nós temos medo da rejeição. Nós temos desejo por sermos amados. Nós temos histórias que nós não queremos contar para ninguém. Nós temos traumas que a gente não compartilha com os outros. E Jesus fala, eu vou entrar. É isso que Ele está fazendo aqui. Diante disso, ela fala, eu vejo que o Senhor é profeta. Por quê? Porque Jesus dá nome ao pecado. Jesus é meio politicamente incorreto. Jesus ele fala de coisas que a gente não gostaria de falar. E ele dá nome ao pecado. Ele fala, chama seu marido. Não tem mesmo. Você está numa relação ilícita. Você está numa relação pecaminosa. Você já teve 5, está com o 6º, é amaziado, não é teu marido. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Aí parece que a mulher muda de assunto, versículo 20. Mas não muda. Porque ela diz, os nossos antepassados adoraram nesse monte aqui, Jesus. Vocês, judeus, dizem que tem que ser lá em Jerusalém. E aí, eu adoro no Monte Gerizim
ou eu adoro lá no Monte do Templo em Jerusalém? Não parece que ela deu fez uma curva em Jesus? Não fez. Parece que ela fala assim, Jesus, então, o senhor está falando desse negócio aí de marido, enfim, mudando de assunto, que horas que é o culto mesmo? Eu estou pensando em fazer uma visita lá na tua igreja. Não é isso que ela faz. Parece que é, mas não é. Ela entende que ela está diante de uma bifurcação moral. Ela entende que ela está diante de uma decisão de vida que somente Deus poderia resolver. Então ela diz o seguinte: olha, os meus antepassados dizem que Deus está aqui, vocês dizem que Deus está lá. Eu entendi que esse meu problema só pode ser resolvido por Deus. Onde é que eu encontro Ele? Onde é que eu encontro Deus? Onde é que é possível adorá-lo? Onde Ele pode ser reconhecido? Como é que eu me relaciono com Deus? Lembra que essa foi uma das dúvidas dos discípulos. Mestre, como é que a gente ora? Os outros discípulos de outros rabinos se relacionam com Deus. Como é que o Senhor se relaciona com Deus? Aí Jesus diz o seguinte: vocês, quando orarem, orem assim: Pai nosso que está no céu. Um outro escândalo. Como assim chamar Deus de Pai? Isso é novo. Isso só acontece a partir de Jesus. Então essa mulher, ela quer saber como é que ela se relaciona com Deus. O que isso tem a ver com a conversa? Absolutamente tudo. Como eu me relaciono com Deus? Onde eu encontro perdão? Qual é o lugar certo? E aí Jesus diz: minha filha, não tem a ver com geografia. Tem a ver com disposição e sinceridade de coração. Não é nem no Monte Gerizim, não é nem no Monte do Templo em Jerusalém. Jesus Cristo, ou melhor, Deus, o nosso Pai, está disposto a ser encontrado a todo aquele que buscar de todo o coração. Não é onde você adora, mas é como você adora. De modo que um acampamento como esse é uma tentativa sincera de aprofundar-se na sua relação com Deus. Mas não pode parar aqui. E não pode estar circunscrito aqui. E não pode estar circunscrito aos cultos dominicais. É também, mas não é apenas. Porque quando a gente vive dessa maneira, onde eu me relaciono com Deus na igreja apenas, eu me relaciono com Deus no retiro apenas, eu me relaciono com Deus no pequeno grupo apenas, nós estamos fragmentando a vida. A vida dos discípulos de Jesus, ela acontece na totalidade, não em partes. Então, por que eu vou na igreja para o domingo? Para encontrar Deus? Não, para encontrar os irmãos. E para me relacionar com Deus através do relacionamento com os irmãos. E para ser equipado pela palavra. E para adorá-lo em comunidade. Porque me relacionar com Deus, eu me relaciono todos os dias. Então eu sou equipado nos domingos para quê? Para o cumprimento da minha vida em missão de segunda a sábado. Quando a gente entende isso, a gente entendeu muita coisa. Porque aí não existe mais. Domingo é o dia em que eu me relaciono com Deus. Segunda a sexta eu faço o quê então? Se no domingo eu sirvo a Deus, segunda a sexta eu sirvo a quem? A Mamon? Eu estou pensando em quê? Só em ganhar dinheiro? Eu estou pensando em quê? Só em estudar? Não, quando eu sacralizo todo e qualquer ambiente, agora uma roda de amigos é sagrada. E por que é sagrada? Porque o Espírito Santo de Deus, que em mim habita, se manifesta naquele ambiente, mesmo na singeleza de uma conversa entre amigos. E se uma roda de amigos é sagrada, agora eu sei que a minha fala é sagrada. Eu sei que agora as minhas brincadeiras são sagradas. Eu sei que agora as minhas ponderações são sagradas. Muda tudo. Muda tudo. Porque se a gente reduz a nossa vida de adoração a uma geografia, nós jamais viveremos o Evangelho de modo pleno. Então a mulher no versículo 25 diz o seguinte: eu sei que o Messias, que aí agora parece que complicou a cabeça dela, agora sim. Tá bom, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, ele vai explicar tudo. Então, ok, eu entendi que existe uma dinâmica na qual somente Deus pode resolver. E mais do que isso, somente o enviado de Deus vai resolver em última instância, porque quando ele vier, o seu reino será estabelecido e tudo vai fazer sentido. Quando o Messias vier, ok, eu vou entender algumas coisas. E aí você imagina a cara dessa mulher diante do versículo 26, porque então Jesus olha para ela e declara: eu sou o Messias.
sou eu que estou falando com você. Se eu fosse um diretor assim, cinematográfico, eu estivesse fazendo filme dessa cena, quando a mulher fala, tudo bem, Jesus, eu sei que quando Deus vier, vai fazer sentido. Aí eu fecharia assim a câmera, um close. Jesus aproxima-se dessa mulher, estende a mão e fala, prazer, Deus. Porque é isso que está acontecendo. E isso é tão importante que Jesus não faz isso em nenhum outro momento do Evangelho de João. Explicitamente, verbalmente, ele não faz. É claro que ele dá atestados da sua divindade, da sua messianidade. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão que veio do céu. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele tem as declarações. Ele mostra que ele é o Filho de Deus. Mas dizer assim, eu sou Messias. Eu sou Deus. Eu sou o Cristo. Ele não faz isso para os seus discípulos. Ele não faz isso para Pôncio Pilatos, ele não faz isso para Herodes, o rei de Israel, ele não faz isso para os doutores da lei, ele não faz isso para os fariseus, saduceus religiosos, ele faz isso para uma mulher samaritana à beira de um poço num lugar deserto. Isso é um escândalo. Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. Jesus não veio para aqueles que se consideram justos. Jesus veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Então a magnitude desse momento não pode passar despercebida. Enquanto isso, lembra que eu falei para vocês no início da mensagem, versículos 27, versículos 30 a 38, que a gente não leu, mas está aqui. Onde é que os discípulos estavam diante dessa conversa? Na cidade, fazendo o quê? Atrás de comida. Você pode ver que os discípulos têm um problema com esse negócio. Isso é uma denúncia do texto. Enquanto Jesus está arriscando a sua reputação, matando a sede existencial de uma mulher, e até hoje pode ser que seja assim, enquanto Jesus está preocupado em lidar com os dilemas das nossas vidas, existem muitos discípulos de Jesus que estão preocupados apenas com o seu próprio ventre. Enquanto Jesus está em missão, é possível que muitos discípulos estejam preocupados apenas consigo mesmo. E não há maior tragédia do que aqueles que receberam a boa notícia guardarem para si. A gente já falou sobre isso. A boa notícia só é boa notícia se chega a tempo. E aí, qual é a reação dessa mulher? Versículo 28, versículo 29. Então, presta atenção nessa expressãozinha. Deixando o seu cântaro. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito, será que ele não é o Cristo? Essa expressão me chama muito a atenção, porque essa mulher tem sede, vai no poço todo dia, e o instrumento que ela usa para tirar a água do poço é o cântaro. Ao encontrar-se com Jesus, o que ela faz? Ela deixa seu cântaro para trás. Isso é simbólico. O que o autor está tentando nos mostrar aqui é que essa mulher, ao encontrar-se com Jesus, de fato compreendeu que sua sede foi saciada. Não apenas a sua sede física, essa existe. Essa é constitutiva à vida humana. Mas a sua sede existencial deixou o seu cântaro, deixou o objeto da sua carência, deixou a manifestação das suas necessidades. E o que ela faz? Ela volta para a cidade. Uma mulher que ia ao meio-dia tirar água do poço para não ver ninguém. O que ela faz? Ao encontrar-se com Jesus, vai para o meio da multidão, para o centro da cidade. E qual é o testemunho dela? Um escândalo. Venham ver um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Pelo amor de Deus. O que é tudo na vida dessa mulher? Tudo aqui é muita coisa. Então você imagina a mulher chegando no meio da turma, no centro da cidade, na praça central, está todo mundo reunido, e ela grita, gente, conheci um homem. Aí a turma, eita, rapaz, eu conheço essa história. Sétimo. Não é? Parece. Conheci um homem que sabe tudo sobre mim. Conheci alguém que conhece o meu passado. Conheci alguém que me olha, não com um olhar de cobiça, mas com um olhar de amor. Conheci alguém que não quer me levar, com perdão da expressão, para a cama, mas quer me levar para junto de si na eternidade. Conheci um homem que não quer me despir fisicamente, mas me desnudou a alma.
me mostrou coisas de mim que eu sequer sabia que estavam lá. Conheci um homem que, a despeito de todo e qualquer pecado que eu possua, a despeito de todo o meu passado, a despeito de toda a minha má reputação, conheci alguém que me ama, mesmo sabendo quem eu sou. Conheci alguém com quem eu não preciso usar máscaras. Conheci alguém com quem eu não preciso cobrir-me com folhas de figueira. Isso é o Evangelho, gente. O Evangelho diz respeito a Jesus me amar e te amar, mesmo nos conhecendo. Mesmo conhecendo os pecados que nós já cometemos. Mesmo conhecendo os pecados que nós não cometemos fisicamente, mas desejamos cometê-los e talvez não tivemos coragem. O Evangelho diz respeito a um homem que nos conhece e mesmo conhecendo tudo sobre nós, escolheu nos amar. Esse é o testemunho. Esse é o testemunho dessa mulher. E esse é o nosso testemunho. O testemunho dessa mulher está dizendo: se eu posso ter perdão, eu acho que qualquer um pode. Se eu posso ser aceito, eu acho que vocês também podem. Se ele me conhece e escolheu me amar, eu tenho certeza que ele pode escolher amar vocês também. Na verdade, eu acho que ele já ama vocês aqui não sabem. É isso que essa mulher está dizendo. Ela mergulha na sua cultura para dizer a todos ao seu redor que em Jesus a sua vida fez sentido. Porque quem tem um encontro real com Jesus se apressa em falar dele. Qual o resultado? Versículos 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nela por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Então nós temos alguns personagens aqui nesse texto: a mulher, os discípulos, os habitantes da cidade, Jesus Cristo. Eu sei que a nossa tendência primária é nos reconhecermos, em certo sentido, nessa mulher. Porque é assim que a gente lê a Bíblia, às vezes. Nós lemos a Bíblia onde, por exemplo, Jesus encontra-se com a mulher samaritana. Com quem você se identifica? Com aquela que precisa ter sua sede saciada. Jesus se encontra com um cego. Com quem você se identifica? Com aquele que precisa ter seus olhos abertos. Jesus se encontra com um leproso. Com quem você se identifica? Com aquele que precisa do toque de Jesus para ser purificado. Ok, isso é verdade até certo ponto. Mas eu quero ousar romper com essa síndrome de carência perpétua. Porque a verdade é que quando Jesus toca o cego, ele passa a enxergar. Quando Jesus toca o leproso, ele fica purificado. Quando Jesus toca a mulher, a sua sede é saciada. Então eu vou ousar dizer a você, em nome de Jesus, a partir de hoje, a você não apenas se identificar mais com a mulher, com o cego, com o leproso, mas você se identificar com Cristo. Com o próprio Cristo. Afinal, nós somos o quê? Cristãos. O que significa cristão? Miniatura de Jesus. Pequeno Cristo. Diego, você está dizendo que nós podemos se igualar a ele? Não, eu entendo que vocês já entenderam isso faz tempo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que aquele que foi encontrado por Jesus não precisa mais viver pela totalidade das suas carências. Porque agora nós não somos mais cântaros. Agora nós somos fontes de água viva. Agora a gente já não se relaciona com Deus, com o próximo, com a igreja, com amigos, como quem tenta extrair dele algo. Como quem tenta matar a sua própria sede que nunca acaba. Não, agora nós somos fonte. Agora nós somos poço. Porque Jesus já matou a nossa sede, agora nós matamos a sede de outras pessoas. E aí sim nós podemos voltar a nos identificarmos com essa mulher. Não antes do encontro de Jesus, mas depois. Como aqueles que vão até o centro da cidade e dizem: vocês precisam conhecer alguém que sabe tudo sobre mim e sobre vocês. E ainda assim escolheu nos amar. Eu encerro com uma história. História de um menininho de 6 anos de idade que foi acometido por uma leucemia. Câncer. Os médicos procuram sua mãe e dizem: não tem mais jeito. O estágio está avançado demais.
nós vamos começar os cuidados paliativos. Então talvez você queira ter uma conversa com seu filho e começar a se despedir dele. 6 anos de idade. Aquela mãe naquele leito de hospital chega para o seu filho, sabendo que ele não chegaria à idade adulta, e faz uma pergunta: filho, o que você gostaria de ser quando crescesse? Ele sorriu para sua mãe e disse: eu queria muito ser bombeiro. Ela falou: bombeiro, filho? Eu queria ser bombeiro. Ela falou: tá bom. Ela sai daquele quarto de hospital e liga para o departamento dos bombeiros e pede para falar com o chefe do departamento dos bombeiros. E ele fala assim: olha, eu tenho um filho, ele tem 6 anos de idade, ele está com câncer terminal, estágio avançado. A gente não sabe quanto tempo vai durar, mas não há mais cura. O sonho dele é ser bombeiro. Será que o senhor não poderia vir aqui fazer uma visita para ele, vestido de bombeiro? Eu acho que ele ficaria tão feliz. E aquele chefe dos bombeiros falou: não, nós vamos fazer muito mais do que isso. Ele tem 6 anos, qual o tamanho das roupas dele? Qual o tamanho do calçado dele? A gente vai fazer roupa de bombeiro para ele. A gente vai fazer bota de bombeiro para ele. A gente vai fazer um capacete de bombeiro para ele. Aliás, eu sei que ele está em estado complexo, mas tem como ele sair do hospital por um dia? Ele falou: eu posso ver. Por quê? Porque se ele puder, a gente vai ter um dia de bombeiro com ele. Ele vai andar no carro de bombeiro, ele vai andar no caminhão de bombeiro, ele vai para o departamento dos bombeiros. E assim foi. Aquele menino, todo paramentado de bombeiro, passou o dia com aqueles homens, atendeu chamados, viu gente apagando incêndios. E ele volta para o hospital. E quando ele volta para o hospital, ele fala: esse foi o dia mais feliz da minha vida. Por essa alegria, por essa vontade de viver, ele acaba durando 3 meses mais do que o previsto. Passam-se esses 3 meses. E os médicos falaram: agora os órgãos dele estão começando a parar. Ele vai experimentar de uma falência múltipla de órgãos. E agora é uma questão de dias, talvez horas. Essa mãe liga de novo para o chefe dos bombeiros e fala: olha, ele ficou tão feliz com aquele dia. Será que você não poderia vir e se despedir dele? Eu acho que ele ficaria muito grato. Ele falou: não, mãe, a gente vai fazer muito mais do que isso. Deixa a janela do quarto aberta e manda ninguém no hospital se assustar, não, porque a gente vai chegar com um caminhão de bombeiro com a sirene tocando. Não é incêndio, somos nós. Porque eu vou junto com parte do meu pelotão e a gente vai pegar a nossa escada de bombeiro, a gente vai entrar pela janela e a gente vai visitá-los. Ela fala: tá bom. Aquele menino começa a ouvir a sirene do bombeiro e fala: mãe, o que está acontecendo? Ela fala: não sei. E eles entram pela janela. E ele olha aqueles bombeiros. E ele fala assim: o que vocês estão fazendo aqui? E o chefe dos bombeiros diz assim: como assim que a gente está fazendo aqui? Você não sabia que o código dos bombeiros é que a gente nunca deixa um soldado ferido para trás? Nós viemos aqui visitar um bombeiro nosso. Ele falou: como assim bombeiro? Eu sou bombeiro de verdade? O chefe dos bombeiros falou assim: você é um dos melhores bombeiros que eu tive o privilégio de conhecer. Nós não vivemos mais pelo mínimo que a gente pode fazer. Porque Jesus nos alcançou. Agora a gente já não vive mais com um cântaro na mão. Quando alguém se coloca diante de nós, a gente não fala: tá bom, vamos ver o que eu posso fazer. Não, a gente fala: eu vou além. Por quê? Porque agora, tendo sido saciados por Jesus, nós damos vida. Nós somos fonte. Nós jogamos água viva que não vem de nós. Água viva que vem de Deus e que flui através de nós. Qual a diferença que você pode fazer na vida de uma pessoa
Sem dúvida alguma, o Evangelho é essa fonte de água viva que nos transformou, que nos transforma e pode transformar também a vida de outros. Deus